Olá, bem-vindos a mais esta análise aprofundada aqui no nosso espaço. Olá. Hoje o foco é uma história, assim, super marcante e tensa do livro de Gênesis, José e seus irmãos. Especificamente o capítulo 37, sabe? Aquele momento chave em que ele é vendido. Ah, sim, uma virada fundamental. Exato. E para guiar a nossa conversa, a gente está com trechos comentados de duas bíblias de estudo bem legais, a Holman e a Nova Almeida Atualizada, a NAA. Elas trazem o texto e, o que é ótimo, notas que ajudam a gente a entender melhor. Essas notas são ótimas para contextualizar, né? Com certeza. Nossa missão aqui é mergulhar fundo nessa dinâmica familiar que, nossa, é bem complexa. O favoritismo, a inveja que vai crescendo, os sonhos meio proféticos e, claro, a traição que muda tudo. É um prato cheio para análise. Então tá, vamos começar a desembrulhar isso. Vamos lá. E vale dizer, né? Esse capítulo não é só um drama familiar. Ele funciona quase como uma dobradiça na história maior de Gênesis. Uma dobradiça, boa imagem. É, porque o que acontece aqui abre caminho para coisas enormes depois, tipo a ida do povo de Israel para o Egito. É um ponto de partida essencial. Perfeito. Então vamos localizar a cena? Gênesis 37 começa dizendo que Jacó morava em Canaã, onde o pai dele, Isaque, tinha sido peregrino. Certo. Aí entra o José, um rapaz de 17 anos que cuidava do rebanho junto com os irmãos, os filhos de Bila e Zilpa, que as fontes identificam como esposas secundárias, concubinas de Jacó. Conforme os costumes da época. E já tem um sinal de tensão aí. O texto diz que o José meio que levava para o pai umas fofocas, umas notícias da má fama dos irmãos. Esse detalhe já planta uma sementinha ali, né? Coloca o José numa posição meio delicada. Quase como um dedo duro ou pelo menos um informante direto do pai. Não deve ter ajudado na popularidade dele com os irmãos. Dificilmente. Isso já cria um atrito antes mesmo do grande problema aparecer. E esse problema vem logo em seguida, bem claro. O texto fala que Jacó amava José mais que todos os outros filhos, porque ele era o filho da sua velhice. O filho da velhice, um status especial. E para mostrar isso, Jacó deu para ele uma túnica especial. A Bíblia Holman descreve como de várias cores, já a NAA fala em túnica de mangas compridas. E é fascinante que as notas de estudo das duas Bíblias, tanto a Holman quanto a Na, concordam num ponto. Essa túnica era bem mais que uma roupa, né? Ah, sim. O que elas dizem? Elas sugerem que sinalizavam status diferente. A Na até levanta a possibilidade de indicar uma posição de liderança, talvez de herdeiro principal. A Holman fala que podia ser um símbolo ligado à realeza. Nossa, então era algo bem sério. Muito. A palavra hebraica original, pelo visto, é rica, permite várias interpretações. Podia ser ornamentada, colorida, longa, mas o ponto-chave, assim, é que era um símbolo claro, visível, do favoritismo do Jacó. Imagino como os outros irmãos se sentiam vendo aquilo todo dia. Exato. Devia ser um lembrete constante que feria eles, né? E a reação deles confirma isso. Confirma mesmo, o texto é direto. Quando eles perceberam o tratamento preferencial simbolizado ali na túnica, passaram a odiá-lo. Tanto a Na quanto a Holman dizem que eles não podiam lhe falar pacificamente. A hostilidade era aberta. Pois é, esse ódio não brota do nada, né? O favoritismo do Jacó, escancarado pela túnica, vira combustível para a inveja que já devia estar cozinhando ali. É um exemplo muito claro de como um objeto pode, cristalizar e até aumentar a tensão na família. Totalmente. E a coisa não para por aí, né? Escala rápido. O José começa a ter sonhos e, talvez por ser novo, ingênuo, ou, quem sabe, com um pingo de orgulho, ele conta os sonhos para os irmãos. Ah, e ele jogou gasolina na fogueira. Exato. O primeiro sonho é aquele dos feixes de trigo no campo. O feixe do José fica de pé e os feixes dos irmãos se curvam para ele. É preciso lembrar do contexto cultural aqui, né? Como uma nota da Nua bem aponta, no mundo antigo, sonho era coisa séria, frequentemente visto como mensagem divina, premonição. Ah, claro, não era só contar um sonho esquisito. De jeito nenhum.
Contar um sonho desses era quase como anunciar um destino de superioridade. Entendi. E a reação dos irmãos foi imediata, né? E cheia de raiva. Eles responderam algo tipo: quer dizer que você vai reinar sobre nós? Vai dominar a gente? Bem isso. O resultado: ódio ainda maior. Por causa dos sonhos e das palavras dele. E como se não bastasse um sonho, Vem o segundo. E esse é ainda mais direto na simbologia de poder, de hierarquia. sim. Nesse segundo sonho, o José vê o sol, a lua e 11 estrelas se curvando para ele. Dessa vez, ele conta para todo mundo, irmãos e para o pai. E a reação do pai? O Jacó repreende ele, diz: que sonho é esse que você teve? Por acaso eu, sua mãe e seus irmãos vamos ter que nos curvar até o chão diante de você? Mas, e esse é um detalhe chave que as duas fontes destacam, Qual? apesar da bronca em público, o texto diz que Jacó guardava estas coisas no coração. Ele ficou pensando naquilo. Essa reação dupla do Jacó é interessante. A repreensão podia ser para acalmar os outros filhos, ou talvez por dúvida mesmo, mas esse guardar no coração sugere que ele não descartou a possibilidade de ter um significado maior ali, né? Exato. Mas para os irmãos, não tinha dúvida nenhuma. Para eles, aquilo confirmava o pior, as ambições do José ou um destino que eles não aceitavam de jeito nenhum. Aí a inveja vira algo mais perigoso. E essa tensão toda acumulada acaba achando uma brecha para explodir. Os irmãos levam o rebanho para pastar perto de Siquém. Depois de um tempo, Jacó, que estava lá em Hebrom, manda o José para ver como eles estavam, se estava tudo bem com o rebanho. E a distância aqui é algo a se notar. As notas ajudam a gente a ter uma ideia. A NA menciona que de Hebrom até Siquém dava uns 80 quilômetros. Nossa, 80 quilômetros. É chão, hein? Para um rapaz de 17 anos, sozinho. Uma viagem considerável. José vai até Siquém, mas não acha os irmãos. Aí um homem encontra ele perdido no campo e avisa que eles tinham ido para Dotã. E o José continua a busca. A nota da Naí ainda diz que Dotã ficava mais uns 20 quilômetros para norte. Caramba! Uma jornada e tanto. Mostra a obediência dele ao pai, né? Verdade. Essa dedicação do José em cumprir a tarefa contrasta demais com o que estava esperando por ele. Brutalmente. Ele tá focado na missão, nem imagina a tempestade que está se formando contra ele. E que recepção, né? Quando eles veem o José chegando, de longe ainda, antes mesmo dele se aproximar, a conspiração já começa. O texto mostra o desprezo até no apelido. Lá vem o grande sonhador. Que pesado. E o plano inicial deles é chocante. Matar o José, jogar o corpo numa cisterna seca e inventar uma história para o Jacó. Dizer que um bicho selvagem o atacou. A frieza disso, a premeditação, revela o nível que o ódio tinha chegado, né? Não foi um impulso. Foi calculado para eliminar o irmão e, junto com ele, os sonhos que ele representava. E culpar um animal era para encobrir o crime. Nesse momento tenso, Rúben, o irmão mais velho, intervém. Ele ouve o plano e tenta impedir a morte direta. Ele diz algo como: não vamos matá-lo, não derramem sangue, joguem ele nessa cisterna aqui no deserto, mas não encostem nele. E as bíblias de estudo Roma e NAA explicam que a intenção escondida do Rúben era outra. Qual era? Ele queria resgatar o José depois e levar de volta para o pai. Interessante. A motivação do Rúben. Bem, uma nota na NAA até levanta uma hipótese. Como ele tinha perdido prestígio com o pai antes por causa de um outro incidente, Sim, lembro disso. talvez ele visse no resgate do José uma chance de recuperar a boa vontade do pai. Mas, seja qual for o motivo, culpa, estratégia, um pouco dos dois, a intervenção dele desvia o plano do assassinato imediato. E os outros irmãos acabam topando a sugestão do Rubem, pelo menos a parte de jogar na cisterna. Assim que o José chega perto, eles agem. Com violência, arrancam a túnica especial dele, aquele símbolo todo. O símbolo do favoritismo. Isso, e o jogam na cisterna. As fontes até fazem questão de dizer: a cisterna estava vazia, sem água. Olha, abandonar ele numa cisterna seca ainda era potencialmente uma sentença de morte, né? Por fome, sede, mas criava aquela janela que o Rúben talvez precisasse. E tirar a túnica antes é muito simbólico.
É como se estivessem tirando a proteção do pai antes de abandoná-lo. E aí vem uma cena de uma frieza que me choca toda vez que leio. Depois de jogar o irmão no buraco, os irmãos sentaram-se para comer. É desconcertante mesmo. Enquanto eles comiam, eles veem uma caravana se aproximando. Eram ismaelitas que vinham de Gileade, carregando especiarias. As fontes citam goma dragante, bálsamo, mirra, a caminho do Egito. A chegada dessa caravana é outro ponto de virada, né? Dentro da crise. Parece coincidência, mas na lógica da narrativa bíblica, esses momentos coincidentes muitas vezes são vistos como parte de um plano maior se desenrolando, de formas que ninguém espera. E a caravana oferece uma saída diferente de só largar ele na cisterna. Exato. E Judá, outro irmão, vê a oportunidade. Ele propõe para os outros: que adianta matar nosso irmão e esconder o crime? É melhor vender ele para esses ismaelitas. Não vamos sujar nossas mãos com ele. Afinal, ele é nosso irmão, do nosso sangue. E os irmãos concordam com a ideia de Judá. A lógica do Judá é pragmática, né? Quase comercial. E parece uma saída menos suja do que matar ou deixar morrer. Como a nota da Roman observa, vender evita a culpa direta do sangue. Mas, obviamente, ainda é uma traição horrível. Transforma o irmão numa mercadoria. E aqui tem um detalhezinho no texto que é curioso. Gênesis 37, versículo 28, na NA, diz que mercadores midianitas passaram e foram eles que tiraram José da cisterna e venderam por 20 moedas de prata aos ismaelitas. A Roman tem uma redação um pouco diferente, mas também fala de mercadores midianitas que tiraram José e venderam aos ismaelitas. Aparecem os dois nomes, midianitas e ismaelitas. Sim, é um ponto que sempre gera discussão, mas as notas de estudo ajudam. Tanto a Roman quanto a Aná sugerem que esses termos podiam ser usados meio que de forma intercambiável na época, sabe? Para descrever grupos nômades comerciantes do deserto. Ou talvez fossem clãs parentes que viajavam e negociavam juntos. Entendi. Então, a confusão dos nomes não muda o fato principal. Exato. O ponto crucial é: José é tirado da cisterna e vendido como escravo. E o preço dessa venda? 20 peças de prata. 20 peças de prata. A nota da Roman até contextualiza isso comparando com o preço padrão de um escravo mais tarde na lei mosaica, que era 30 ciclos. Vender por 20 talvez indique que foi uma venda rápida, ou a idade dele, ou simplesmente o valor comum naquele tipo de negócio ali no deserto. Não era um preço alto, né? Entendi. E cadê o Rubem nessa hora? Parece que ele não estava presente na hora da venda, porque quando ele volta para a cisterna, talvez já pensando em como resgatar o José, encontra o lugar vazio. Ah. E o desespero dele é claro no texto. Ele rasga as roupas e reclama com os irmãos. O rapaz não está lá. E eu? O que eu vou fazer agora? Dá pra sentir a angústia dele, né? Sim, parece um desespero genuíno. Preocupado com o irmão, frustrado com o plano que deu errado e com certeza com medo da reação do pai. E da própria responsabilidade, como o irmão mais velho. Mas os outros irmãos já estavam em outra, né? Pensando em como encobrir tudo. Exatamente. Colocam em prática a segunda parte do plano, o engano. Matam um cabrito, pegam sangue e mancham a túnica do José. Aquela túnica... Nossa! Aí eles mandam a túnica ensanguentada para o pai, Jacó, com uma mensagem que é cuidadosamente ambígua. Qual era a mensagem? Psicológica, total. Usar a túnica, justamente o símbolo do amor especial do Jacó pelo José, como prova falsa da morte, é de uma maldade assim muito refinada. A pergunta é feita para causar o máximo de dor e levar o pai à conclusão que eles queriam. E funciona, né? Perfeitamente. Jacó reconhece a túnica na hora e conclui o pior, exatamente como os filhos planejaram. Sim. Ele diz: "É a túnica de meu filho. Um animal selvagem o devorou." Com certeza José foi despedaçado. A dor dele deve ter sido imensa. O texto descreve isso. Descreve de forma avassaladora. Diz que ele rasgou as próprias roupas, vestiu o pano de saco, que era um sinal tradicional de luto extremo, e chorou pelo filho por muitos e muitos dias. E os outros filhos? O texto diz que todos os filhos e filhas tentaram consolar Jacó, mas ele se recusava. A dor era tão grande
que ele declara que ia descer chorando à sepultura. A palavra hebraica é Sheol, o lugar dos mortos, para ficar junto do filho. Nossa. Essa recusa em ser consolado, como a nota da NAAA destaca, mostra a profundidade da dor dele e o quanto o engano dos irmãos foi terrivelmente eficaz. E, assim, com Jacó nesse luto profundo, achando que o filho está morto, o capítulo 37 termina dando uma última informação, uma informação crucial sobre o destino real do José. Exato. O versículo 36 fecha dizendo: enquanto isso, no Egito, os midianitas ou ismaelitas, dependendo de quem fez a venda final ali, venderam José a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Potifar, esse nome é importante, né? Muito importante. Essa última frase é a ponte para o futuro de José. Potifar não era qualquer um. As notas explicam que ele tinha uma posição de destaque, oficial do Faraó e chefe da guarda pessoal do rei. Ah, então José não foi parar em qualquer lugar. De jeito nenhum. Mesmo entrando no Egito como escravo, ele vai parar numa casa de influência, num centro de poder. Isso prepara o terreno para tudo que vai acontecer com ele depois, sabe? Mostra que, mesmo no fundo do poço, a história dele estava longe de acabar. Certo. Então, resumindo o que a gente viu aqui com base nas fontes. O favoritismo do Jacó que acendeu a inveja, os sonhos do José que foram vistos como arrogância e pioraram tudo, a viagem para Dotã que deu a chance para a conspiração. Que começou com um plano de matar, mudou para abandonar e terminou na venda como escravo. Exato. E tudo isso escondido por um engano cruel que simplesmente arrasou o Jacó. Uau! É muita coisa num capítulo só. Que balanço a gente tira disso tudo? Olha, se a gente conectar os pontos que as fontes ajudaram a ver, fica claro como essas dinâmicas de família que não funcionam, favoritismo, ciúme e rivalidade, podem escalar de um jeito trágico para a violência, para a traição. É verdade. Mas o fascinante aqui, e que a história vai mostrar mais pra frente, é a ironia profunda, né? O ato de rejeição total dos irmãos, vendeu José para longe, acaba sendo exatamente o que coloca ele no caminho pro Egito. Nossa, é verdade. Essa venda aqui nasceu do ódio, que sem eles saberem, começa a jornada que vai levar à realização daqueles mesmos sonhos e, no fim das contas, a salvação da própria família. A traição vira, sem querer, o primeiro passo de um plano maior. Que trama complexa, cheia de ironias, né? E de humanidade também, no bom e no mau sentido. Talvez uma reflexão final para quem está acompanhando a gente pensando em tudo isso. Manda. As fontes mostraram reações diferentes entre os irmãos, né? A ideia inicial de matar, a tentativa do Rubem de salvar, a solução pragmática do Judá de vender. O que essa variedade de reações dentro do mesmo grupo, no meio de um ato tão horrível, diz pra gente sobre as motivações humanas, como elas são complexas, às vezes até contraditórias, numa crise assim. Exatamente essa é a questão. Não é um bloco único de maldade. Existem nuances ali mesmo dentro da traição. Tem medo, tem inveja, talvez um cálculo de danos, uma consciência que talvez vacile. Tudo misturado. É um retrato perturbadoramente humano. Fica aí a reflexão, então. Agradecemos muito por terem acompanhado a gente nesta exploração de Gênesis 37. Valeu, pessoal. Esperamos que tenha sido útil e que tenha trazido talvez novas formas de olhar para essa história tão conhecida.